Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Doutor Henrique Bonaldi é sempre o nosso convidado aqui às terças-feiras. Caso você tenha alguma dúvida, manda a sua pergunta para o doutor Henrique Bonaldi, que ele responde com a maior boa vontade. Patrícia Varini, você teria bondade de dizer o número do nosso WhatsApp? 992994297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992994297. Esse é o número, você salva aí Rádio CBN. Manda a pergunta, se você estiver com uma dor, um remédio que você queira tomar. Algum parente sentindo algo, né, Mário? Que tá incomodando, aquela cutícula, uma íngua. Exatamente. Boa, Adalberto. Íngua não, íngua já falamos demais, né? Mas a audiência do rádio é rotativa, né? Talvez quem ouviu... Enfim. Aqui está o doutor Henrique. Tudo bem, doutor Henrique Bonaldi? Tudo bem, gente. Boa tarde. Como é que vocês estão? Nós estamos assim, né? Em cima da terra, embaixo do céu, nós estamos bem. E com saúde, né, Mário? Tá ótimo. E com saúde, emprego, nós vamos em frente, né, doutor? A semana passada eu estava mais animado. A frase foi a mesma, mas estava mais animado. Tá, meu senhor tem razão. Esse homem deu uma tiriça hoje, com dificuldade. Uma tiriça. Já, os ouvintes já explicaram pra gente o que é tiriça, já. Você sabe o que é? Tem icterícia, né? Isso. E você sabe que o povo da roça também fala vômito e diarreia, que é vômito e diarreia. Tem várias palavras dessas que são encurtadas, né? São meio dialetos, assim. Tiriça. Você fala muito de jogador. Esse time tá na tiriça, você tá devagar, não tá querendo jogar muito e tal. Enfim, doutor, temos dúvidas da semana passada, já dessa semana. Vamos pela ordem cronológica, começando da semana passada? Vamos. Não é nem da semana passada, me enganei, é de ontem. É de ontem, durante o quadro com a doutora Roberta Larica. Caiu meu celular. Surgiu uma dúvida, a gente falou assim, essa dúvida é pro doutor Henrique, a gente guardou ela para fazer o doutor Henrique. Porque às segundas-feiras a nutricionista Roberta Larica participa. Ontem ela falou que ela foi em um congresso e houve muitos debates sobre o consumo de proteína, se devia consumir mais, menos. E a doutora Roberta falou, gente, tudo é muito individualizado. Uma pessoa pode necessitar de mais, outra menos, depende do histórico de cada pessoa. Resumindo, mas aí o Fábio Pessoa... O sobrenome do Fábio é Pessoa, eu falei tanto Pessoa. Sobre proteína. Temos que ter cuidado com o alto consumo por causa dos rins? Provoca pedra nos rins? Eu mesmo tive 4 pedras e só com a investigação descobri que era excesso de carnes e whey. Tá vendo, doutor? A pergunta do Fábio. Proteína demais complica os rins? Pode ser que sim e na maioria das vezes não. Isso era uma preocupação muito grande há 15, 20 anos atrás, quando começou essa coisa da suplementação de proteína, porque alguns pacientes tinham essa característica. O que não pode, Mário, é quem já tem disfunção de rim, quem já é um cara que sob acompanhamento, ou porque teve um diagnóstico, viu que o rim está meio baleado, vamos chamar assim, esse cara fazer sobrecarga de proteína é um pouco mais perigoso para ele. Outra condição que é um pouco mais difícil é dependendo das medicações que ele faz uso. Algumas das medicações, por exemplo, para tratar pressão, algumas para tratar diabetes, podem aumentar a chance desses problemas no rim. Mas não é só isso que determina cálculo no rim. Por exemplo, quem tem muita infecção de urina, principalmente infecção de urina alta, que a gente chama, que é a infecção de urina com febre, a gente chama isso de pielonefrite, que nada mais é do que a infecção quase que do rim. Não sei se vocês sabem disso, quando o sujeito tem febre com infecção de urina, essa infecção já está lá no alto, ela não está mais na uretra, que é aqui perto do azulejo, como diz o outro, certo? Sim. Não é mais a porção inicial, não é só bexiga, que a gente chama de cistite. Quando esse cara tem febre, geralmente a infecção já subiu pelos ureteres, que é aquele caninho que traz a urina do rim até a bexiga. O ureter é quem traz da bexiga para fora, para o azulejo, para a louça, para o vaso. Então, quando esse cara tem febre, esses indivíduos podem ter um tipo de cálculo que é mais comum nesse tipo de indivíduo. Então, tem alguns tipos de cálculo, 5, 6, 7. E para cada tipo de cálculo o cálculo é a pedra, tá? Existe um tipo de alimentação, um tipo de preocupação, um tipo de remédio que vai ajudando. E aí a proteína é isso, alguns indivíduos infelizmente têm essa propensão, mas não é a maioria. Tanto não é a maioria, Mário, que hoje em dia é raro um sujeito que gosta de academia ou de esporte, um esporte amador que está entrando para alto rendimento, que não faz suplementação, né? E a gente não tem uma fila na linha ali para tirar esses cálculos. Então, mas é verdade, alguns indivíduos têm sim. E aquilo dói, tá, Mário? Para quem já teve... Diz que é
É a dor horrível, horrível, horrível. E às vezes, Mário, não sei se todo mundo sabe, você precisa fazer um negócio chamado colocação de duplo J. Olha que legal. Que legal para nós que não tivemos esse trem ainda, né? Graças a Deus. O ureter, ele é muito fininho e ele vive colabado. Ou seja, o ureter é um canudinho que você viciou ele dobrado. Então você dobrou ele na longitudinal, você colou uma parede na outra. Então é como se tivesse ficado uma folhinha de papel assim, fininha, igual um canudinho. Quando a urina vem, a urina passa por dentro daquele caninho que antes era fechado, abrindo aquele caninho, e logo quando a urina acaba de passar, 1 gota, 2 gotas, 10 gotas, 30 gotas, aquilo volta a ficar fechado. Quando sai uma pedrinha lá do rim em direção à bexiga, ela encontra esse trajeto inteiro fechado, porque ele é fechado. E o que dói é ela arranhar esse caninho por dentro. Então você imagina o que não arranha. Nós estamos falando de 20 centímetros. A gente está falando que aquilo anda 1 milímetro a cada, sei lá, hora. Mário do céu, aquele trem dura e dói. Então é uma dor que dura muito tempo e dói muito, porque é aquele arranhado por dentro. E eu estou explicando que ele não é uma estrutura oca, porque as pessoas acham que há determinado tipo de cálculo que você solta ele lá no rim e ele cai para dentro da bexiga, feito uma bolinha de gude. Isso não existe, não. Ele vai passando milímetro por milímetro, se adaptando e esgarçando aquele canudinho até chegar. E cada milímetrozinho que anda, ele dói. Aí, a depender do cálculo, quando o cálculo é muito grande, ele fecha esse caninho, certo? E a urina que está sendo produzida, ela vai acumulando para trás e vai se juntando lá no rim. O rim produz a urina, não desce, aquele trem está fechado, fez uma área de stop, que a gente chama. Nessa condição, é muito risco o cara perder o rim. Nossa. Aí o urologista vem cá, entra com um caninho dentro da uretra e enxerga a bexiga. Quando ele enxerga a bexiga, ele acha o buraquinho do ureter, que é o caninho que leva até lá no rim. Aí ele vem e enfia um outro fiozinho por dentro, que em uma ponta do fio ele tem uma volta e na outra ponta do fio ele tem outra volta. Por isso que chama duplo J, porque são 2 J's, é só Entendi. isso. E o que ele faz? Ele passa isso para a urina continuar pingando, apesar da presença do cálculo. Ó, não tem como eu tirar o cálculo agora que esse cara não pode operar. Então passa o duplo J para aliviar o rim de soltar aquela quantidade de urina que estava parada lá. Gente, olha só, hein? Então, em alguns casos, o excesso de proteína pode sim gerar pedra nos rins. E ele comentou uma coisa que eu sempre quis perguntar. O nosso ouvinte aqui, o Fábio, era excesso de carne e whey. Ontem estava vendo a novela das 8, aí o Afonso, Adalberto, filho Isso, do Odete Reutemann, Humberto falou: Carrão. estou nervoso, vou tomar um whey. Que diabo de whey? Todo mundo toma whey, eu nunca tomei whey na vida. Ele falou: estou nervoso, vou tomar whey. Só pra. É propaganda? É merchandising? Whey não é marca não, é né? porque eu pensei alto aqui. Esses shakes, né? Whey protein, que é uma vitamina de proteína, não é isso? Whey. Todo mundo tem negócio de whey. Eu nunca tomei whey. Eu tenho que tomar whey pra ficar mais Só uma forte. observação rapidinho aqui. No caso do Afonso, tem um adendo, doutor Ele é Henrique. triatleta, né? Porque ele é atleta, ele faz triatlo e tudo. Então não sei aí, doutor Henrique, se isso faria alguma diferença por conta do condicionamento físico dele. Mas não é só quem é triatleta. Que tem gente que toma whey, vai tomar um whey. Tomar um whey. Nunca tomei whey, doutor. Quem é igual eu, que nunca tomou whey, faz exercício eventualmente, assim, 3 vezes por semana. Eu tenho que tomar whey pra eu ter mais músculo, pra eu ficar mais forte? Pra que eu vou tomar whey? É o seguinte, há determinado tipo de atividade física e determinado tipo de objetivo, você vai precisar suplementar a quantidade de proteína. Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, a carne vermelha, a carne de frango, que tem mais ou menos a mesma quantidade de proteína por grama, né, cada 100 gramas, um bifezinho de 100 gramas, você tirou dali entre 15 e 25 gramas de proteína. O resto não é proteína. Então você acha que você comeu aí, sei lá, eu comi 400 gramas de carne. Nossa, comi 400 gramas de proteína. Não, você comeu aí perto de 100 gramas, 80 gramas nesses 400, certo? O que quer dizer que para você ter 50, 60, 100 gramas de proteína de ingesta diária, você teria que comer 500, quase 500 gramas de carne. E essa conta vai ficando muito ruim, porque a depender, por exemplo, o cara que faz fisiculturismo, o cara que quer ficar um pouco mais shapeado, como eles chamam, né? Deixar o shape do cara melhor. Ou o cara que precisa ganhar perna, porque ele fez uma lesão de menisco, ele precisa ganhar músculo. Esses indivíduos, Mário, chegam a ter que ter 200, 250 gramas de proteína dia. Às vezes até mais que isso. Você imagina, o cara tem que comer 1 quilo, 1,2 kg. Então é meio desesperador o cara fazer isso com
com alimentação natural. Então, às vezes, precisa mesmo. E é esse cara aí que, antes de usar, para quem come meia colher é uma coisa, né? Mas esses caras precisam fazer esse volume de proteína, vale a pena passar num clínico geral, vale a pena passar num nefrologista, para ele ver se ele tem essa condição, né? Tirando que o cardiovascular do cara precisa estar voando para ele aguentar o tranco de exercitar a ponto de conseguir usar essa proteína. Porque vamos dizer que eu e você, Mário, que nós não usamos esse trem, eu vou usar porque isso é milagroso. Vou tomar Vou whey. até trazer pra você, Mário. Você vai estar até com um rancinho de quem fica tomando whey pra cima e pra baixo, mas enfim. Vamos Aí lá. nós vamos tomar porque a gente achou que esse trem é milagroso. Você toma achando que no outro dia você acorda o Arnold Schwarzenegger. E não é assim. Porque a produção de músculo, ela não é feita pela quantidade de proteína que você ingere, ela é feita pelo estímulo no músculo que você faz. Então, a galera que está tomando whey e está fazendo menos rendimento, o cara está mais engordando do que criando músculo. Por quê? Porque essa alimentação, como ela é muito importante, o organismo sabe que proteína é um negócio muito importante, o organismo tenta pegar aquilo para ele e transformar aquilo em energia de alguma forma. Se você está fazendo a musculação, a atividade física, o treinamento que você deveria estar fazendo, o corpo entende que ele precisa de substrato, então eu preciso da receita do bolo lá para jogar no músculo e você está comendo o trem que eu preciso, ótimo, eu vou jogar para o músculo. Se você não está fazendo, eu vou jogar para gordura. Aquilo vai virar gordura. Aí fica aquele cara meio roliço, que o cara dá metade ele cresce, metade ele fica com tecido adiposo, metade ele fica meio... Café e gordura. Então ele mesmo. não fica... ele não fica aquele cara traçadão, ele fica aquele cara meio monstruoso, assim. Então, cuidado no uso, porque o uso não é milagroso. Ali não está a receita do seu sucesso. A receita do seu sucesso é acordar de manhã e fazer por onde? Tomar é só uma suplementação, é mais do que você precisava. Mas eu imagino que o suplemento é quando não há uma quantidade suficiente eu encontro da minha alimentação natural. Se eu não sou triatleta, se eu não me acabo de fazer musculação na academia todo dia, eu vou 3, 4 vezes por semana, não preciso tomar esse troço, não, que eu vou acabar engordando. Não preciso tomar esse troço. E tem triatleta que não toma. O rendimento do cara não se compara ao que toma, puxa vida, lógico. Porque o cara tá com menos proteína, mas nenhuma modalidade esportiva hoje no mundo é dependente desse uso. O que é dependente é o resultado. Então eu posso quero acabar resultado engordando em vez de ficar mais forte, com mais músculo. Exato. Mário, eu conheci um juiz de fisiculturismo uma vez. E ele me falou um negócio que eu vou falar aqui, eu não tenho base literária para falar o que eu estou falando, estou literalmente passando a informação. Ele fala para mim que os grandes campeões hoje no Brasil que fazem o fisiculturismo da forma certa, a gente está falando de treinamento perto de 40, 50, 55 mil reais mês. Nossa. Entre alimentação, entre atividade física, entre acompanhamento médico, entre exames que o cara tem que fazer, entre o tipo de material que o cara usa. Então é um investimento. Aquilo que a gente está vendo lá que parece besteira, os caras usam ar de bomba. Não, o cara que leva a sério esse trem é investimento bruto. Você imagina o nível de alimentação desse cara. Entendi. É sinistro. Tô achando que você tá dando uma engordadinha, Adalberto. Você tá achando, Mário? Tô não, Adalberto. Você tá super forte, Sarah. Não, Continua mas seus eu só ways. queria fazer um adendo aqui, Mário. Faça seus adendos. Não, eu não tô tomando whey assim, doutor Henrique, indiscriminadamente. Eu tenho um acompanhamento, a nutricionista. Isso aí, bem então ela faz lembrado. todo o trabalho ali, tudo certinho. É, tá certo. Bem, por isso você tá bem assim, saradão, traçado. Obrigado. Traçado é um bom adjetivo. Ah, né? eu gostei do traçado. Também gostei de traçado. Traçado, um corpo traçado. Eu É um quero corpo ser traçado. traçado. Eu acho que eu sou traçado. Traçado. Nem tanto. Não, tanto. Vamos lá. A Beatriz mandou uma pergunta, doutor Henrique. Pode? Pode, claro. Oi, doutor Henrique, tudo bem? Eu queria saber duas coisas. A primeira é se fotofobia tem cura e como que é, enfim, o tratamento. E a segunda é se tem alguma coisa que eu possa fazer para parar o enjoo no carro. Eu não consigo ler, não consigo usar o celular, tem que ficar só olhando para a vista. Mas eu queria aproveitar esse tempo no ônibus, na estrada, para fazer alguma coisa útil, assim. Ler um livro, mas não consigo. O que eu faço? Fotofobia e enjoo em carro. Enjoo em carro, já sou mestre nisso, você vai ficar enjoado eternamente. Eu não sei o que você está me usando. Vai, Mário, explica para ela aí o que nós tivemos que fazer. Isso está no seu labirinto, Beatriz. Doutor Henrique me deu um coquetel de medicamentos. Na primeira vez deu certo, não enjoei no barco. Na segunda eu fiz exatamente o que ele falou, enjoei do mesmo jeito. Mas eu nunca mais esqueci. Evite bebida preta, café, Coca-Cola refrigerante. e evite farinha branca, pão. Então eu sempre dizia, toma um café com pão e é pior. Pela recomendação que o doutor Henrique me passou, que ele consultou 2 especialistas, para quem enjoa em carro, antes de sair assim no carro, evitar farinha branca
e evitar a bebida preta desde a noite anterior. Desde 24 horas antes você já vai evitando, entendeu? E tem os remédios, claro, que ajudam muito. E o que você ele me comeu passou. antes, Mário? Se foi uma fruta, uma coisa mais leve, assim? Eu comi o quê? Antes de você ir pro mar, por exemplo. Eu? É. Comi um melão, alguma coisa assim. Uma coisa mais levinha. Aí na primeira vez eu não enjoei. Na segunda, mesmo com os remédios, seguindo a dieta, eu enjoei. E ainda tem uma dica de você apertar uma parte do seu braço, mas isso aí foi muito específico para mim. Você isso aperta aí. um ponto no seu braço assim, para evitar os enjoos. Que é o terceiro especialista, que era Fui um bem, doutor. acupunturista, e o cara ajudou. É isso mesmo. Porque, na verdade, o que é o labirinto? Né? O labirinto é uma tigela d'água que você tem, que se você pegar uma xícara de água agora, você vai entender o que eu estou falando. Roda com ela, vira para a direita, vira para a esquerda, sobe e desce, que você vai ver que a água lá, ela se movimenta. Essa água que a gente tem dentro dessa xícara, dentro do ouvido da gente, é a água que, quando ela bate nas paredes dessa xícara, ela vai avisando o seu corpo assim, ó, você está virando para a direita, você está virando para a esquerda, você está subindo, você está descendo, você rodou. É essa água, isso chama labirinto, junto com um outro órgãozinho chamado vestíbulo. Quando o cara é muito sensível a essas ondazinhas que a água faz dentro dessa xícara, o cara fica louco. Aí dá vontade de vomitar, o cara fica completamente tonto. E isso, em algumas condições, a gente chama até de cinetose, que é o que a Bia está falando aí. Ou eu ando de ônibus, cara, ando de carro, é horroroso. Se eu não estou olhando lá na frente, lá no horizonte, eu tenho uma sensação maluca. Eu olho no relógio, eu sinto vontade de vomitar. Isso existe. E aí, para tratar isso, algumas medicações sedam esses órgãos. É como se eu diminuísse a capacidade que eu tenho de ler essa água balançando na xícara. É como se eu deixasse o labirinto meio bobão. E aí algumas medicações fazem efeito. O que nós fizemos para o Mário foi tentar não estimular, então diminui coisa preta, diminui farinha branca, come algo mais leve e tentar sedar com medicação. E além disso, o ponto da acupuntura. Então, tem cura, Bia? Não tem cura. Nós vamos ter que aceitar como trabalhar com isso. Eu vou fazer uma viagem de 12 horas. Talvez seja legal usar esses sedativos, e não é sedativo da pessoa, não, é sedativo do labirinto. Ele tem uma medicação específica para isso. Agora, em relação à fotofobia, é o seguinte... Toma no pra dia quem antes os remédios, tá? Começa no dia antes. Exatamente, é um dia antes. E a fotofobia, Mário, para quem não sabe, fobia é um nome que a gente dá sempre que está dando algo errado, ou com medo, ou evitando, certo? E a fotofobia é o cara que tem... Ele não gosta da luz. A luz atrapalha ele. E isso geralmente tem uma causa, Mário. Então, algumas síndromes reumatológicas fazem isso, alguns quadros neurológicos fazem isso. O mais famoso é a enxaqueca, né? O cara que não quer ver a luz. E aí, como é que eu trato? Eu trato resolvendo o que causa. Se você pegar um cara que está em crise de enxaqueca, ele não deixa você ligar a luz. Mas no dia seguinte, quando ele não está com enxaqueca, ele adora a luz. Então, não adianta eu tentar resolver a fotofobia especificamente. Eu tenho que descobrir por que ela acontece. E quem mais lida hoje com isso no dia, além do pessoal da neurologia, é um bom clínico. Um cara que é um clinicão, assim, aqueles caras que gostam de diagnóstico, ele dá conta de investigar isso e descobrir se a Bia tem ou não tem uma causa para ter fotofobia, certo? Fotofobia é meio igual dor de cabeça. Dor de cabeça eu não trato ela antes de saber o que está acontecendo. Depois que eu soube o que está acontecendo, eu tomo lá os Tilenol, os paracetamol da vida, as dipirona. Mas antes sempre é legal investigar, porque ela pode ser o começo de tudo. Ela pode ser o fio condutor que me leva a um diagnóstico mais preciso. Eu acho que a Beatriz confundiu um pouco. Ela falou, meu namorado sempre que vai tirar foto com flash, ele fecha o olho. Isso, fecha o olho. E ela acha que é fotofobia. Pode ser sei se sonceira também, né? Fala, abre o olho, infeliz. Não pode? Eu sempre vejo também, que alguém me dá um preço, você tá de olho fechado? Desculpa. Aí. Ué. Ô Mário, eu estudei com uma menina chamada Laila, que ela espirrava quando a luz acendia. Era um reflexo muito, muito engraçado. Depois que eu comentei isso, é capaz de alguém falar aí na rádio, mandar um WhatsApp pra vocês falando que tem também. Não é tão raro assim. A gente acendia a luz da sala de aula, então você estava tendo aula em slide e tal, quando você acendia ela espirrava. Era super comum. Chama Laila. O pai dela foi presidente de negócio de carro antigo. Super legal. Olha lá, ele espirrava quando acendia a luz. Deve espirrar até hoje. Alguém vai lembrar ela aí que tá escutando a gente. Laila, se você tem alguém amigo da Laila que espirra quando acende a luz, lembra pra Essa gente. daí eu nunca tinha ouvido falar do Henrique. Eu acho que o doutor tá convivendo E muito é com a verdade, gente. verdade mesmo. Acho que E o os Henrique tá meninos, convivendo Adalberto, muito com a aí gente. menino não vale nada, né? A gente tinha 18 anos de idade, né? Os meninos da sala dela, Apagava e acendia a sabendo luz. disso, exato. Aí ia fazer isso com certeza. Ia apagar, acender a luz o tempo todo. Laila, tchim! Aí, o tempo inteiro. Tem mais perguntas. Doutor Lenaldo. Doutor, consumir muito Gatorade tem problema? Faz mal? Aqui nos Estados Unidos, o Lenaldo mora nos Estados Unidos. Onde eu moro, quando está calor,
consumimos mais Gatorade que água. Nada hidrata mais que água. Água, Ou não é bem nossa, assim, água. doutor Henrique? Não, nada hidrata mais do que água. Nos Estados Unidos tem umas coisas meio malucas, assim, ó. Além disso, Ok. né, o ouvinte vai confirmar. Eles têm uma cor que coloca na água. Porque eles têm mania de tomar um trem colorido. E a cor não tem nada. A cor é só um gente. negócio pra você pôr na água. Eles têm saborizante pra colocar na água. É uns trem diferentes. Mas assim, nada é melhor do que água. Que horas é melhor do que água? Quando eu estou espoliando o resto também. Por exemplo, em diarreia, por exemplo, em alta intensidade de atividade física. Porque aí, além de eu perder água, eu perco íons. Os eletrólitos que eles chamam. Eu perco sódio, perco potássio. Aí é legal tomar o que eles chamam de isotônico. Por que chama isotônico? Porque tem a mesma composição mineral, vamos chamar assim, dos íons e eletrólitos do meu sangue, do meu corpo. Aí eu estou assimilando mais íons junto com água. E nessa condição é melhor isso. Agora, fora isso, água sempre melhor. Então é só suor, água. Só calor, água. Só ingestão para manter o rim funcionando, água. É melhor. Boa, doutor Henrique. Tailanaldo, abraço para você nos Estados Unidos. Quer mandar uma mensagem em inglês para ele? Vai você, Mário. Não, deixa Pode. para outro dia. Sara, pergunta para o doutor se a gente pode desenvolver gastrite. It sempre é inflamação, né? Já aprendemos Já aprendemos isso. Estomatite, It, inflamação. inflamação no estômago. Gastrite, Não, inflamação. não, gastrite é no estômago. Estomatite, sempre não que é é. estoma, quer dizer boca. Errei tudo, tá tão bem. Eu tô empolgado. Bom, Mário. it é sufixo it, leia-se inflamação. Inflamação. Tá certo até aí, né, doutor? Tá. Eu vou ficar reprovado quando eu passar em medicina. Sara, pergunta pro doutor se gastrite pode ser causada por estresse. Pode, existe úlcera, sabe o que é úlcera? É um buraco no seu estômago por Deus estresse. Doença ulcerosa péptica por estresse. Isso não é incomum, não. Isso é inclusive motivo para um negócio chamado abdômen agudo. Nós estamos falando de um cenário catastrófico, mas só para as pessoas entenderem. Toda vez que eu faço alguma coisa errada no abdômen e que isso é súbito, por exemplo, uma facada, por exemplo, uma úlcera perfurada, por exemplo, um apêndice supurado, isso causa uma inflamação na barriga que a gente chama abdômen agudo. E esse abdômen agudo pode ser, inclusive, por estresse. O cara pode ser estressado o suficiente para ele vai abrir na úlcera. Quando ela rompe completamente, o conteúdo do estômago cai dentro da barriga. Aí cai o ácido do estômago para dentro da barriga. Isso chama abdômen agudo e existe por estresse. E aí isso é um dos motivos de tratar o sujeito com estresse. Mas vale lembrar, Mário, que o cara que está estressado, não é porque ele ficou aquele evento estressado. Então, bati o carro agora, fiquei pé da vida, abri uma úlcera e internei na UTI grave. Não, isso não existe, não. Calma. É o sujeito que, por estar estressado, tem hábitos horrorosos. Então, é o cara que não se cuida, é o cara que se alimenta mal, é o cara que está obeso, é o cara que está, por causa do estresse, ele está fumando, é um cara que dorme pouco, é um cara que é workaholic. A condição do sujeito estressado, ela não é saudável. E é isso que leva o cara a ter esse tipo de doença. Não é eu ter ficado bravo, minhas filhas, aqui, vocês quebraram o trem interna com o abdômen agudo. Isso não existe não, pelo amor de Deus. Entendi. O Lando Barbosa também está no tema gastrite. Doutor Henrique, o paciente que tem problema com as gastrites, o mesmo fica mais suscetível a muita diarreia quando se descuida da alimentação? Qual seria a dica de cuidado que o senhor poderia oferecer, além de procurar tratamento, é claro? Gastrite, então, é um buraco no estômago, como explicou o doutor Henrique. E o Lando quer saber se tem relação com diarreia e como é que ele lida com isso. Tem, úlcera que é o buraco, a gastrite é a úlcera, eu tô inflamação. ando tudo hoje. A Úlcera é o gastrite é a buraco. inflamação do estômago e tem uma completa relação. O estômago é uma das, depois da boca, né? É o segundo, então vamos chamar, é o segundo local que a digestão começa. Então você digere o alimento, você trabalha o alimento para ele virar nutriente através, inclusive, do estômago. E se o estômago não está bem, se você está com inflamação no estômago, você tem mais refluxo, você tem pior vazamento para o duodeno, que é a primeira porção do intestino, que é quem vai começar a absorver o que você está jogando para dentro. Então é claro que existe uma íntima relação. Agora, todo mundo que tem gastrite tem diarreia? Não, inclusive é a menor parte. Porque o estômago, que é o local onde tem a gastrite, ele é lá no comecinho da história toda. Quando você acaba de comer, depois que você mastiga e engole, terminou o esôfago, que é o caninho que leva para a barriga, a primeira porção é o estômago. Do estômago até o reto, até o ânus, que é onde o cara evacua, nós estamos falando de metros de intestino. Nossa. Então você vai regularizando o que o estômago não conseguiu fazer ao longo desses metros, certo? Mas todo mundo que tem qualquer história gastrointestinal, Mário, deve ser investigado, deve ser tratado.
Porque nós não estamos falando só do mal-estar de flatulência, né? Do cara que fica soltando pum, do cara que fica com aquele abdômen distendido, do cara que não dorme bem. Nós não estamos falando só disso. Nós estamos falando de maior índice de câncer, de maior índice de doença inflamatória, de maior índice de divertículo, que pode virar diverticulite. Então tem um tantão de coisa que pode acontecer com o cara que não tem esse trato trabalhando bem. Algum alimento que ele deveria evitar? Quanto menos condimento, quanto menos embutido, quanto menos enlatado, quanto mais comida viva, quanto menos tempero, quanto mais coisas saudáveis, melhor. E para quem tem intolerância aos farináceos, tentar diminuir também. Nem sempre é o celíaco, né, que eles chamam, que é o cara que é intolerante a farináceo. Às vezes o cara realmente não gosta, fica mais empanzinado. Eu sou um cara desse. Então, depois dos 40 anos, eu tirei trigo da minha vida. Nossa, como eu melhorei, meu Cristo amado. Então, tem hábitos mais saudáveis, mais fruta, mais legume, mais vegetal, mais coisa viva, é melhor do que o contrário. Doutor Henrique Bonaldi, sempre bom ouvir o senhor aqui às terças-feiras. Obrigado, doutor Henrique. Obrigado eu, cara. Muito legal minhas terças-feiras. Gente, boa semana para todo mundo. Até semana que vem.